Vamos falar de Corinthians, então. O líder do Campeonato Brasileiro, líder isolado. O Grêmio, que ainda joga nessa rodada, vai enfrentar o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Não tem condições de alcançar o Corinthians, né? Eu só continuo querendo saber quantas rodadas a gente vai ter que esperar para vocês da imprensa dizerem que o Corinthians é candidato ao título brasileiro. Então, Barreto, sabe que eu estava pensando isso ontem, depois da rodada, né? Hoje o Coritiba pode subir a 16, né? Se o Coritiba ganhar, tem um jogo difícil contra o Bahia. Em Curitiba o jogo, né? Tem um jogo contra o Curitiba, contra o Bahia em Curitiba. E o Grêmio tem um jogo difícil contra o Fluminense no Rio. O Grêmio pode ficar a 1 ponto do Corinthians e o Coritiba pode ficar a 3 pontos do Corinthians. O resultado, por exemplo, de Santos e Palmeiras mostra que essa história do início do campeonato, ela tem uma lógica. O Santos começou a rodada em 10º e terminou em 5º, né? A 1 ponto do Coritiba, a 1 ponto da Chapecoense, que eu acho que são os outros 2 times que estão à frente do Santos. Se eu não estiver enganado, é Corinthians, Grêmio, Coritiba, Chapecoense e Santos. Agora, o lado do Corinthians, que você disse, quando vamos dizer que o Corinthians é candidato ao título? Já é hora de dizer que o Corinthians é candidato ao título, porque o Corinthians abriu, em relação à Chapecoense, que é o 4º lugar, 6 pontos. 7 pontos em relação ao Santos. Quer dizer, são 3 rodadas em relação ao Santos e são 2 rodadas em relação ao Chapecoense. Rodadas que o Corinthians precisa perder, a Chapecoense vencer e ainda ir para critério de desempate. A grande questão, para você dizer é candidato ao título ou não mesmo a gente tendo aquela lista dos candidatos, qual vai ser o andamento do campeonato para ele, Corinthians. Agora, parece claro, é um time difícil de ser vencido pelo sistema que tem, é um time que começou a aprender a ganhar jogo, né? Não é aprender a ganhar jogo, começou a tomar gosto por ganhar jogo, porque o Corinthians vinha vencendo. Você tinha a impressão que o Corinthians entrava assim, o empate já vai me deixar com o apetite saciado. Hoje é um time que, até ouvindo ontem, eu não vi o jogo, a gente estava fazendo Santos e Palmeiras, mas a entrevista, depois que eu ouvi, eu só vi a entrevista do Mano, foi a única que deu tempo de eu ouvir, o Mano achando que o Cruzeiro jogou bem, que o Cruzeiro não era para ter perdido. Exatamente, não mereceu perder. Mas ele fala que no primeiro o Cruzeiro deu uma... A ideia dele era dar uma cozinhada ali na história para no segundo tempo tentar dar o bote e ganhar o jogo. E tomou um gol a 42, né, do primeiro tempo. E o Ábila perdeu um gol ali que... Impressionante. Depois do Ábila eu fiz uma brincadeira na transmissão. Depois, na hora que a gente for falar do Ábila, eu faço de novo. Mas, enfim, é um time que, lógico que hoje é candidato. Eu acho que se você tem, hoje, vocês fizeram uma bola de cristal 3 dias antes de começar o campeonato. Se você for hoje lustrar a bola, eu tenho a impressão que o Corinthians e o Grêmio são hoje os 2 candidatos ao título. Que é um campeonato de 38 rodadas e nós estamos terminando hoje a 7ª rodada. O desempenho é que vai mostrar, mas é claro que é um candidato hoje. Ô Kleber, tem um amigo meu... Eu estava nesse jogo. O Wagner Frederico, lá de Santos, da imprensa de Santos, ele me passou a 7ª rodada o ano passado. O Internacional era o líder com 16, o Santos tinha 10 da 5ª e o Flamengo era 6º com 10 pontos. E o Santos e o Flamengo, mais o Flamengo até, que ficaram tentando tirar o título do Palmeiras. Repare a distância de posições entre líder e os times que terminaram na frente dele. O que a gente mostrou, a gente fez um levantamento nós mostramos aqui ontem, né? Posições na 6ª rodada e o que aconteceu no fim do campeonato. Qual foi a maior queda? Se não me engano foi do Inter mesmo. Ele era líder na 7ª rodada. Então, pior resultado no fim, porque... Não, na 6ª não era líder. Na 7ª rodada. Ele era líder isolado. Nós fizemos com relação à 6ª rodada. Não existe uma troca de posições, que eu me lembre do que a gente mostrou ontem, não tem uma troca de posições radical, tão acentuada. Né? O primeiro colocado, a pior posição foi 10º lugar, quem estava em primeiro na 6ª rodada. E assim, quem tomou o lugar dele estava em 5º, estava em 6º. Não estava hoje em 15º e 16º. Quem perdeu o fôlego era quem estava ali Flamengo em cima, pulou para 10º. Mas na 7ª rodada o Botafogo era o último colocado.
20º colocado. O que eu acho diferente, mas o Botafogo Marcelo, terminou em sexto. Sim, eu estou falando assim, zona de Foi primeiro. de rebaixamento para Libertadores. É muito raro que um time arranque de onde estão Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, apontados como favoritos ao título, para ganhar o campeonato. Sobretudo Atlético e Palmeiras. Arrancada, ela é difícil. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Então, se você... Tanto que a gente cita 2009 aqui, Kleber, como o campeonato da exceção. Ali aconteceu tudo que ninguém imaginava. 2008 também. Claro. O Flamengo foi campeão, o Fluminense campeão de rebaixamento. São Paulo perdeu na segunda. Chegou na segunda rodada, ele perdeu do Grêmio. Coisa acontece. O que eu digo é o seguinte: a gente começa a entrar na zona da exceção. Quem fizer agora vai entrar para as estatísticas. Né? Por exemplo, eu o acho Corinthians... que tem uma diferença só. Fala. Porque assim, se você pega, a gente vive acompanhando os campeonatos de outros países, e especialmente os campeonatos europeus. Nesse momento dos campeonatos europeus, 7 rodadas, você tem mais ou menos já quem vai disputar o título. E aí, a exceção nunca quase acontece, né? Essa virada. O que eu acho que tem de diferente aqui é que, por exemplo, o Internacional, como o Luiz Ademar citou, na 7ª rodada, era o líder e caiu. É exceção. Do mesmo jeito que o cara que está em 14º ganha um campeonato, excepcionalmente, o Internacional ter caído a partir de ser líder na 7ª rodada é um exagero. O que eu acho diferente aqui, e acho que vocês podem concordar ou não, assim, nós temos primeiro uma variedade de surpresas muito grande. Sabe, o Corinthians, líder do campeonato, pode jogar amanhã com um time que está na zona do rebaixamento. Quem está hoje? Está o Atlético, os 3 Atléticos e o Avaí? O Avaí. Ou o Vitória está também? Bom, então, o Corinthians pode pegar o Avaí e perder o jogo. Vai para Florianópolis, faz um jogo lá, perde o jogo, todo mundo diz, o Corinthians tropeçou. Mas ninguém mais fica de boca aberta porque o Avaí ganha O Santos, citado ano passado, o Santos ia terminar o primeiro turno, líder do campeonato, se ganhasse do último colocado e rebaixado América na última rodada do turno. Agora foi a Belo Horizonte e perdeu. E esses times que estão nessa zona cinzenta aí, que você diz é muito difícil arrancar, a questão é o nome deles, ainda o potencial que eles têm. Agora, é claro, uma arrancada, o Palmeiras tem 7 pontos. Isso. O Corinthians tem 19. E o Corinthians dá alguns sinais, isso, eu estava nesse jogo ontem, a primeira pergunta para o Carille foi essa. E aí, é um candidato forte ao título? Ele veio com aquele assunto calma, o mesmo discurso de sempre. Agora, eu acho que esse Corinthians dá alguns indícios, por exemplo, tem muito torcedor que para a gente na rua e fala, nossa, parece o time de 2011, que também teve aquela arrancada e terminou com o título. Ontem algumas coisas me chamaram a atenção nessa partida. Primeiro, foi um jogo muito estudado pelos técnicos, eles postaram os times, o Mano e o Carille, eles conseguem botar um time, fechar bem ali a casinha, como se diz assim, e o Corinthians conseguiu numa jogada ensaiada, que foi o cruzamento do Jadson para a chegada da defesa, do Balbuena. Tanto que o Pablo quase fez 2 gols do mesmo jeito. O Jadson cruzando, batendo o escanteio, ele subiu 2 vezes, mas o Fábio foi muito bem na bola. E eu vi algumas coisas para mim que me lembram muito o Tite. O Carille já falou que ele é discípulo do Tite, que ele faz uso das ideias do Tite e tal. Primeiro, o Marquinhos Gabriel, que é um jogador que até pouco tempo atrás a gente estava questionando a qualidade técnica dele, ele está voltando aos poucos. Ele deu uma arrancada ali pela direita e cruzou a bola que o Fábio dá um tapa. Esse lance aí, o Fábio dá um tapa na bola e tira do jogo. E ele teve um lance no primeiro tempo que ele cortou uma bola, um escanteio e vibrou. Ou seja, eu acho que o Carille está conseguindo pilhar esse time do Corinthians. Como o Tite fez com o Jadson. Como o Tite fez com o Jadson. E aí perguntaram do Giovanni Augusto, que entrou no finalzinho do jogo. Perguntaram isso, assim como você recuperou o Marquinhos Gabriel, você vai insistir com o Giovanni Augusto, você vai recuperar, já está assim, você vai recuperá-lo? E ele falou, sim, eu vou investir porque é um jogador muito importante. Então ele tem isso, o Carille está conseguindo dar uma de Tite dentro do vestiário, porque o Tite, eu tenho a impressão seguinte, que se ele fosse diretor de RH de qualquer empresa e fosse me demitir, eu ia sair abraçado com ele e falar, você está certo. Ele é um cara que ganha vestiário, ele é um cara que tem um poder de convencimento muito grande. E o Carille
esteve no vestiário, tem 8 anos de Corinthians, viu o Tite fazer essas reuniões lá dentro, viu o Tite conversar, então ele sabe fazer, ele está motivando. Teve a questão da quarta força no campeonato, que foi um combustível que ele colocou no Campeonato Paulista. E que aí já não é muito novidade, né? Todo mundo usa esse. Mas ele soube usar bem, que tem técnico. E virou a primeira do campeonato. Com certeza. Mas, assim, até para passar a bola para vocês, eu penso um campeonato assim, você tem que dividir ele, eu dividiria por 4, né? E que vai dar mais ou menos 8 rodadas e meia, se fosse possível, né? São 19 jogos por turno. Então você vai lá, pega a 10ª rodada, depois você vai para as 9 que termina o primeiro turno e faz mais 10 e 9. Você dividir por 4, nós estamos chegando a esse primeiro quarto com uma pontuação muito expressiva, uma porcentagem de aproveitamento muito expressiva. A única coisa que você não pode cravar nada é para mim, essa inconstância dos times aqui no Brasil e essas surpresas, vamos botar surpresas, dos times que estão lá embaixo e de repente começam a ganhar. O Atlético Goianiense outro dia estava em último e já tinha gente falando, o Atlético Goianiense não vai escapar. Conseguiu vitórias consecutivas e começa a dar a pinta de que vai brigar para escapar. A campanha do Corinthians é a melhor da história dos pontos corridos. Assim, 7 rodadas. 90,5%. E tá ganhando fora de casa, que é importante. E a maior campanha, a melhor campanha dos pontos corridos. Então, 90,5%. Espetacular. É um aproveitamento espetacular. Aí você vai fora da curva. Ele tem um empate e 6 vitórias. Sim. Não existe esse aproveitamento em fim de campeonato, né? Ninguém chega lá. Ninguém atinge 90%. Só goleada de 1-0. Agora... Então, mas aí é que eu acho que a gente tem que juntar as duas coisas. Assim, essa questão do primeiro lugar agora realmente é muito instável. Só 2 vezes o campeão da 6ª ou da 7ª rodada? Da 7ª rodada, o líder na 7ª rodada foi o campeão brasileiro. Isso só aconteceu 2 vezes. Quantas vezes? Nos pontos corridos. 2 vezes o líder da 7ª rodada foi campeão brasileiro desde 2006, com 20 times, né? É o primeiro de 20 times. Isso aconteceu com o próprio Corinthians. Que uma delas tenha sido o Corinthians em 11, né? Isso. Uma delas foi o Corinthians e outra foi o Cruzeiro de 14. Só esses 2 estavam na liderança a essa altura do campeonato. Então, realmente, isso mostra que é um campeonato que tem muita troca de posição, que não é fácil. Tem a janela também que prejudica os times. Janela, o Corinthians já foi dizimado. Fase ruim, Corinthians. Agora, a gente tem que olhar, e pode acontecer, por exemplo, o bizarro, que é o Inter, líder do campeonato na 7ª rodada, cair. Esse é o gol. Né? O próprio Corinthians, inclusive, já caiu sendo livre. O Carille está preocupado com a janela, hein? O Corinthians, aliás, tem uns 2 exemplos. Ele foi campeão sendo líder na 7ª rodada e depois, em 2007, ele caiu. Agora, a gente também tem que observar o desempenho do time com a pontuação atingida até agora. Sim. Você não vê no Corinthians do resultado e desempenho. Um time que... Você não imagina. Um time que foi se montando com o que tinha, o Carille baixou a cabeça, o Peters falava sobre o Marquinhos Gabriel. Eu estava na coletiva que o Carille falou pela primeira vez, eu vou recuperar o Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto, porque eles tentaram negociar o Marquinhos Gabriel, né, naquela troca envolvendo o Valdívia com o Internacional, o Giovanni Augusto, perdão, não deu certo, ele permaneceu no time, o Carille falou, bom, se ele vai permanecer, ele vai jogar comigo e tá jogando, né? Voltou a jogar, o Giovanni Augusto se machucou e tá voltando agora aos poucos. Isso é um ponto do Carille. E a impressão que eu tenho do Carille, eu acho que o William até conhece ele, trabalhou com ele, né? Trabalhei. Ele tem uma coisa, ele confia muito no trabalho dele, né? As entrevistas, a forma como ele se posiciona, eu acho que isso é um ponto fundamental do atleta. Porque eu percebo, com o jogador de futebol, que eles se enganam cada vez menos. O jogador hoje, ele não vai muito mais na retórica, vamos se unir aqui, e vai na força, na alegria, vamos lá. Não, ele acredita muito mais no trabalho. Eu acho que isso está sendo fundamental no trabalho do Carille. Ana, ele deu uma declaração numa coletiva que eu acho que todos os jogadores ficaram assim, esse chefe é bom, hein? Porque perguntaram para ele, você prefere que venham reforços ou... o que é melhor? Que venha reforço ou você teme perder os jogadores? Ele, não. Para mim, eu prefiro que fiquem os jogadores e que não venha ninguém. Ou seja, só que tem a questão da janela. Ontem ele foi preocupado, ele realmente falou, é difícil mesmo você correr esse risco, a gente sabe que tem jogadores muito valorizados no elenco e ele teme exatamente isso, um desmanche. E aí a gente vai lembrar da história do Tite do Corinthians também, de 2015, que foi desmontado, montou de novo,
outro desmanche, montou de novo, ou seja, tem que ver se o Corinthians vai ter esse poder de recuperação se ele perder jogadores importantes nessa janela que vem aí. Eu ouvi ontem que o Arana, o pessoal que trabalha com o Arana estaria tentando colocá-lo na Europa. Sim. E que o próprio Arana já disse que não está afim de ir nesse momento. Até chegar a proposta. Não, então, mas vou confiar no discurso, né? Que ele não está pensando em sair agora no meio do ano. Que é uma peça importante. E que o Corinthians já teria dito à equipe, nem me venha com proposta que não seja para sair em dezembro. Então parece que o Corinthians não pretende... Claro, ninguém quer perder jogador, mas essa declaração, nesse momento, é perfeita do Carille. Você prefere reforço ou manter o elenco? Ou manter o elenco. Eu insisto só na questão da dificuldade que aqueles 3 candidatos a título que todo mundo apontou no começo da temporada, que uma hora vão deixar a gente sozinho, né? Vocês da imprensa falaram. Em qual momento falaram. eles vão deixar de ser os candidatos ao título? Acho que essa é a pergunta que vai cair daqui a pouco. Flamengo, Atlético e Palmeiras. Você acha que não arranca mais, Marcelo? Não, Kleber, olha só. Eu acho que dá para arrancar. Existem as exceções, mas quer ver as exceções? O São Paulo citado pelo Ademar e o Flamengo de 2009, que deram grandes arrancadas. O São Paulo na 7ª rodada... Para o título, você diz, né? Para o título. O São Paulo, na 7ª rodada, estava em 7º lugar. 6º lugar... Mas qual São Paulo esse? Qual 6º lugar, três, o de 2008. Que tirou a diferença para o Grêmio. Da arrancada. Tá. Porque ele... Nessa 7ª rodada, ele estava em 6º lugar, com a diferença de quantos pontos para o primeiro colocado? De 4 pontos só. Então, mas aí, Marcelo, mas é diferente. No segundo turno, o São Paulo perdeu do Grêmio, o Grêmio abriu 11 pontos no segundo turno. Segunda rodada do segundo turno. Com menos tempo ainda. Né? Exatamente, com muito menos tempo. Mas o problema é o seguinte... 11 pontos, faltavam... O São Paulo não estava na parte de baixo da tabela. 18 rodadas. Estava ali perto. A distância não estava tão grande. Ficou em cima brigando. O Flamengo de 2009, que deu uma arrancada espetacular, que esteve em posições piores ao longo do campeonato, na 7ª rodada estava em 6º lugar. Com 10 pontos e o líder tinha 17, eram 7 pontos de diferença. Hoje, o Flamengo, que é o melhor desses candidatos a título aí nesse momento... o Grêmio, tá? Não, Flamengo, que eu digo assim, desses 3. Flamengo, Atlético e Palmeiras. Tá, entendi, desculpa. Da parte de baixo, o Flamengo está em 10, podendo ainda ser ultrapassado pelo Bahia, se não me engano. O Bahia venceu. Com 9 pontos de diferença para o Corinthians. O Palmeiras já tem 12 pontos de diferença para o Corinthians nessa altura do campeonato. 9 pontos para o Corinthians. O Flamengo tem 2 jogos são 5 rodadas, né? Tem 2 jogos com o Corinthians, o Flamengo. Tá bom, se ganhar os 2 e ganhar do Corinthians na arena não também. Não é fácil, claro que não. Vamos lá ganhar do Corinthians? Não é isso que eu tô falando. Como mostrou, aliás... O Corinthians se mostra um time seguro, um time que vai perder pouco, um time constante. Até, se você lembra, teve uma divergência que o Casagrande achava que o Corinthians ia cair no Brasileiro. Eu falei, não, o time do Corinthians é bom e tem os moleques da base, como o Maicon e o Arana, que são muito bons. O Corinthians perdeu 2 jogos esse ano. Ambos pelo Campeonato Paulista, não foi? Sim. Foi, não perdeu no Brasil. Não Santo perde, André e Ferroviário. E não perde há 20 jogos. Gente, o que eu estou dizendo aqui não é que o Corinthians obrigatoriamente vai ser o campeão brasileiro por tudo que está fazendo. O próprio Jô deu entrevista ao Globoesporte.com dizendo, olha, eu também estava na liderança com o Atlético e na virada do turno e a gente terminou em segundo lugar. E não adiantou nada, entendeu? O que eu digo é o seguinte, o Corinthians começa... O time é um time regular, que é um excelente mandante e que está construindo uma base muito sólida para brigar por título. E garantia? É um excelente visitante. A regularidade do Corinthians é tamanha que são 18 jogos que o Corinthians não sai atrás no placar. 18 jogos, é muita coisa. Então, assim, não corre atrás. Em resumo, né, Marcelo? Os adversários estão obrigados a eventualmente mudar plano, mudar estratégia. Aquela história do Cuca o ano passado, se eu terminar julho, agosto em primeiro lugar, eu ganho o campeonato. Ele terminou julho e agosto em primeiro lugar e ganhou o campeonato. Não é porque ele era vidente, é porque ele fez a projeção dos adversários, aquele momento, aqueles adversários, o que os outros iam enfrentar. Essa campanha inicial do Corinthians, que talvez hoje seja também a do Grêmio, porque, convenhamos, se fizer 19 a 18, o Grêmio está mais ou menos na mesma curva, fora da curva que disse o William agora há pouco. 19 pontos em 21 é fora da curva. Se o Grêmio fizer 18, vai estar na mesma curva, vai entrar no vácuo do Corinthians. Se o Coritiba ganhar, vai a 16, é uma ótima pontuação. Mas eu acho que já obrigou todos os outros adversários, eles vão precisar repensar esses mini campeonatos que eles fazem. O William deve saber bem
aquela história, bom, nesses 3 próximos jogos nós precisamos conquistar tantos pontos. Eu acho que isso vai precisar ser mudado no planejamento de cada um. Vamos ver lá em Belo Horizonte com o Henrique Fernandes como é que foi essa experiência do Cruzeiro, né, de ter que enfrentar o Corinthians na Arena. Boa tarde, Henrique. Ai, tá. Você vai deixar eu provocar o Henrique daqui a pouco, só um pouquinho? Vai, mas ele, você já viu que ele está com um convidado, né? Então ele vai falar do Cruzeiro. Vai então, primeiro vamos tratá-lo com finesse. Vai conduzir a entrevista com o Jonatas, que, aliás, né? Para falar de um dos resultados mais impactantes dessa rodada. E aí depois você pode fazer a sua provocação, tá bom, Kleber? Eu já vim de caneleira, tô tranquilo em relação ao Kleber, tá? Pode ficar tranquilo. Acho que o primeiro boa tarde a todos, né? A gente tá com o Jonathan aqui, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Independência. Falando um pouquinho então do jogo da Arena Corinthians, acho que o Cruzeiro fez um bom jogo, sobretudo no segundo tempo. O Corinthians, inclusive, reconheceu isso, né? A gente ouviu o Carille falando na saída, na entrevista coletiva, de que foi o jogo mais difícil que o Corinthians teve que enfrentar nessa temporada. O Cruzeiro fez um segundo tempo muito forte e acho que o problema para o Cruzeiro ontem, o azar do Cruzeiro ontem, foi não ter o Alisson, não poder contar com o Alisson durante os 90 minutos. Porque é o jogador mais agudo do time, entrou muito bem, acho que teve um peso muito grande para o volume de jogo ofensivo que o Cruzeiro teve no segundo tempo. O Mano utilizou mais ou menos a mesma estratégia, desde a formação tática, desde o time que ele colocou em campo. A mesma situação que já tinha colocado rodadas atrás na Vila Belmiro contra o Santos. Como ele disse, eu não contava com gol no finalzinho do primeiro tempo de bola parada. Se fosse para o intervalo com o 0-0, tinha uma chance muito maior de obter um resultado positivo. Mas acho que o Cruzeiro ontem mostrou que pode ser um time para jogar de igual para igual contra qualquer equipe do Campeonato Brasileiro, né? A questão é tentar fazer os resultados. Fez um jogo fraco contra a Chapecoense e perdeu 3 pontos que hoje o distanciam um pouquinho desse bloco da frente. Mas vai tentar já no próximo jogo, que é em casa, só contra o Grêmio, que é a outra sensação do campeonato. O Grêmio titular nesse Campeonato Brasileiro só ganhou até agora. A derrota que tem foi com o time reserva contra o Sport. O Cruzeiro vai ter esse adversário na segunda-feira. Ontem também, como um ponto positivo, o retorno do Rafael Sobis, a estreia dele no Campeonato Brasileiro. Acho que entrou bem também na partida. A lamentar o gol perdido pelo Ávila e o pênalti não marcado, né? Que é um pênalti que talvez pro árbitro seja difícil, porque ele tá olhando de frente, vai ver o corpo do Ávila primeiro. Não vai ver a camisa ali sendo puxada. Mas o adicional poderia ter ajudado. Então acho que é um pênalti que poderia ter sido marcado. Poderia dar ao Cruzeiro, a gente não sabe qual seria o desfecho. Ainda seria cobrada a penalidade, mas poderia dar o gol de empate no momento que o Cruzeiro jogava bem. Então o resultado poderia ser diferente também se essa penalidade fosse marcada e o Cruzeiro conseguisse convertê-la. O Henrique, o lance do Ávila, a gente abriu o programa de hoje falando do palavrão no futebol. Ali, só palavrão resolve, né? O seu companheiro dele, ele ia ouvir demais. Eu acho que ele também, sabia? Ele também. Acho que até ele, porque é um jogador que sabe fazer gol e percebe que Não, ele falou na entrevista depois no final. Errado. Olha lá ele reclamando do puxão, ó. Pênalti, né? Epa! Foi o Pablo. Isso aí é de televisão, né, gente? Pablo não enxerga, né? Pablo vai falar com a gente hoje? O adicional está numa posição muito favorável. Aquele à esquerda ali, o assistente adicional podia dar, né? Eu não sei se o Léo não tampou a vista dele, sabe? Sem isso querer. também acho isso. Porque o Pablo puxa, é notório pela TV, mas o Léo tá ali que talvez, você tá falando talvez... Não, eu também acho que eu tô com você. Encobriu, talvez tenha encoberto. E ali a imagem tem câmera lenta, esse puxão é bem rápido, né? Mas a companheiro dele ali, a camisa facilita a visualização. Olha o companheiro colocando a mão na cintura e olhando pra ele, dá uma olhada ali, ó. O Kleber falou uma coisa muito sensacional ontem na transmissão. Lembra, Kleber, que você falou desse gol ontem na transmissão, no intervalo? Não, mas era... Então, é que eu falei pensando no Henrique Fernandes, entendeu? Porque assim, eu li outro dia um comentário que ele fez, e acho que foi o Globoesporte.com que destacou, eles falaram assim, poxa, já passou da hora do Ávila ser titular do time do Cruzeiro. E não provocação, é brincadeira, é só uma ponderação que eu acho que a gente pode fazer. Às vezes o treinador escolhe um jogador para jogar, para ser titular, e ele vai mudando. Você vê, o Cuca, o quanto ele tem mudado o time do Palmeiras, o próprio Mano, como ele às vezes altera o jeito de jogar do Cruzeiro, os nomes até, é muito em função do jogo, do tipo de adversário e tal. Eu imagino que o Henrique estava falando do Ávila,
pela capacidade que ele tem de finalizar, de fazer gol, de segurar zagueiro dentro da área. E aí, no jogo seguinte, acontece isso, o cara perde um gol. Ele deixa de merecer a titularidade do time? Não, até porque o ataque móvel do Cruzeiro, sem atacante de referência, não funcionou. E eu nunca vi tivesse tudo funcionando. Perder gol. Não, acontece. O Ávila perdeu. No jogo que ele fez 2 contra o Atlético Goianiense, ele perdeu um, até mais claro do que os 2 que ele fez. Um foi de pênalti, de fato, mas perdeu um também. Isso acontece. Eu acho que é da vida de quem tá na área, né? Sem dúvida alguma, Kleber. É isso aí. O que eu acho é que não valia a pena pro Cruzeiro, o Mano insistir com um ataque fluido, forçando o Rafael Marques a jogar mais avançado, que não é a posição que ele gosta de jogar. O Cruzeiro não tinha o Rafael Sobis, que vinha jogando bem, fazendo esse papel de jogador mais avançado no início do ano. Sobis estreou no campeonato ontem, voltando de lesão, e talvez não tenha ainda condição contra o Grêmio de jogar os 90 minutos. Então, o Ávila, mesmo não sendo um atacante com a característica que o Mano gosta, merecia jogar porque vinha fazendo os gols quando tinha as oportunidades. Perdeu esse gol. É exatamente essa a minha dúvida, viu, Henrique? A discussão, que eu acho que ela fica legal, é isso. A discussão, quando ela fica legal, assim, será que o time não pode jogar sem um atacante que flutue? Porque um ou outro jogo não deu certo? Eu acho que as coisas elas não são no futebol, assim, muito definitivas, entendeu? Claro. Pode rolar. Porque a bola podia ter caído ontem no pé do Léo, o zagueiro, e ele ter metido o gol. Claro. E eu citei o Léo porque o Léo é o zagueiro. Como podia ter caído no pé de um atacante que flutua e ele podia ter guardado? O futebol tem muito disso de acontecer, do zagueiro escorregar, do goleiro tirar a bola e ela bater na trave e voltar. Ele tem muito de lances que não são possíveis de nem prever e nem evitar. Henrique,